Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer um pouco da história do Luciano Barbosa de Campos, aprovado no 32º exame da OAB. Oi, Luciano, bem-vindo ao Estratégia. Parabéns aí pela conquista. Muito obrigado mesmo. Para a gente começar essa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, de onde você é, sua idade, quando se formou. Meu nome é Luciano, eu tenho 46 anos, sou natural de Sorocaba, São Paulo, mas moro hoje atualmente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu me formei em Direito em 2016 e agora no 32º exame da Ordem passei na segunda fase para a OAB. Você se formou, teve uma outra graduação antes, né? O que te fez mudar de ideia e buscar a área jurídica? Eu sempre tive aquela vontade e aquele gosto pelo direito, mas no começo eu fiz fisioterapia, né? Meu primeiro curso é fisioterapia, formei em 98, atuei até 2011 e em 2012 eu entrei para a graduação do curso de Direito e concluí em 2016. Sempre foi uma vontade interna de cursar Direito, foi quando eu tomei a decisão, dei o primeiro passo, entrei na faculdade, formei e agora aprovado na prova da ordem. Você se reconheceu mesmo, né, nessa área de Direito? Sim, com certeza. Gostou bastante. É uma sinergia muito grande entre a minha pessoa e o curso de Direito. Certo. E quantas vezes você fez a prova da OAB? Como é que foi esse processo para você? Eu formei em 2016, eu fiz a prova em 2016, ainda aluno da graduação, não passei. Aí quando eu concluí o curso em 2018 eu tentei de novo, também não tive sucesso. E em 2020, aí sim, me dediquei, estudei, passei na primeira fase e vim agora, depois que eu descobri o Estratégia, que eu consegui passar na segunda fase. Até porque eu sou aluno da repescagem. Então eu tentei uma primeira tentativa, evidentemente, no exame da ordem, da segunda fase, não passei. Foi quando eu falei, eu preciso passar, porque agora eu sou aluno da repescagem e eu vou atrás de algum curso que me desse uma orientação bem estratégica. E aí, quando eu descobri o Estratégia, pelos canais do YouTube e do Instagram, me matriculei e sucesso. O que você acha que fez a diferença, então, você que fez outras vezes a prova, para conseguir agora a aprovação? Na segunda fase, a estratégia foi gigantesca no ponto de vista de orientação. Tinham trilhas onde o professor Igor, que é meu professor de Direito Administrativo, que é a segunda fase minha foi em Administrativo, ele me orientou muito. Eu segui à risca todos os ensinamentos, tudo que ele nos passava. Os simulados, eu fiz todos os simulados, eu consegui nota em todos, sempre estudando pelas orientações dele, trilhando os conselhos. Na hora da prova, eu simplesmente escutava o que ele dizia mentalmente e apliquei na prova. Foi quando eu consegui o sucesso na aprovação. Na primeira fase, para você ser aprovado, você utilizou daquela estratégia de priorizar as matérias que têm maior cobrança na prova? Sim. E foi mantendo seu estudo também direcionado dessa forma? Sim. Na primeira fase eu estudei, eu acertei 51 questões na primeira fase, simplesmente focando naquelas que tinham maior pontuação, né? Deixando as outras para estudar logo perto da véspera para ficar memorizado. E uma coisa importante que eu, inclusive, descobri o Estratégia ouvindo uma aula do professor Igor, de primeira fase, que ele explicava assim, vocês precisam ter a prova como amiga de vocês. Então, não comece a fazer a prova da primeira questão. Não, vá nas matérias que você tem mais familiaridade. Então, responde primeiro aquela que você tem mais familiaridade, sua cabeça está ainda tranquila, ainda não está cansada de tanta prova, porque são 5 horas de prova. E foi isso que eu fiz. Estrategicamente eu fui fazendo as matérias que eu tinha mais familiaridade, respondendo, ao ponto que no final ficaram as matérias que eu tinha estudado muito pouco ou não tinha familiaridade, mas eu para mim já tinha certeza ali dos pontos conquistados. Tanto é que com esse conselho eu fiz 51 questões aprovadas, né, acertadas. O conselho foi salutar para a minha aprovação na primeira fase e aí a segunda fase foi mais fácil. Como foi então a preparação para a sua segunda fase? Você já tinha feito uma, não havia dado certo, aí o que você mudou? Como é que foi aproveitar as ferramentas que o Estratégia te proporcionou? Quando eu fiz a primeira fase, a primeira prova da segunda fase, eu não tinha o curso de Estratégia, não conhecia. Foi quando eu estudei, e aí como eu fiz a prova no final de 2020, foi aquele ano de reiteradas prorrogações. Sempre a gente começava a estudar,
Aí desmarcava a prova, marcava uma data mais posterior, por conta da pandemia. Quando foi em dezembro, a prova aconteceu, eu fiz, evidentemente eu sabia que eu não estava preparado e aí eu reprovei. Foi quando eu precisava, aí sim, nas repescagem, de uma organização. Foi quando eu descobri o Estratégia. Aí eu contratei a plataforma, comecei até a aprovação, né? A Estratégia OAB até a aprovação, contratei, fiz o curso desde março. Março, abril, maio, junho, julho, a prova foi em agosto, com todas as videoaulas, com leitura dos PDFs, os exercícios que lá estavam, tanto da peça processual quanto das questões. Foi quando o pessoal que fez a prova da primeira fase do 32 me alcançou, e aí nós estudamos juntos, fizemos grupos de estudo, as salas VIPs do Estratégia é fantástica, dá um bom norte, uma boa orientação. Foi fácil seguir a trilha de conselhos, de estudo, e eu consegui a aprovação. Você já tinha feito uma segunda fase uma vez, mas nessa segunda oportunidade você recomeçou, revisitou a teoria toda, fez tudo o que estava pedindo ali. Exatamente. Foi como se fosse do zero. Eu falei, eu preciso começar bem dos princípios para chegar até nos conteúdos mais aprofundados. E fiz isso estudando líquidas 2 horas por dia, né, porque a vida não para. Conciliar trabalho, família, você não consegue parar para só se dedicar ao estudo. Então, diariamente eu estudava 2 horas líquidas e final de semana eu dava aquele gás de bastante estudos com realização de simulados, peça processual, realização de questões, né, porque a prova de segunda fase tem as questões. Me dediquei 5 meses focado, né, para que eu pudesse conquistar a tão sonhada aprovação que aconteceu. Fiz a prova em agosto de 2021 e o resultado saiu em setembro de 2021 com meu nome na lista e fiquei muito feliz. E assim, nesse seu tempo de estudos, você disse que você trabalha em algo relacionado à área do direito ou não? Não, eu trabalho numa empresa, na minha empresa existe um setor jurídico, né, que eu sonho em trabalhar lá, entretanto não faço parte dessa equipe, até porque para lá estar precisa da ordem, né? Era um outro motivo para eu me dedicar bastante nos estudos, porque eu almejava ir para esse setor. Não sei se vou, mas... Você está fazendo a sua parte. A prova da ordem, né? A minha aprovação já está aí e quem sabe eu consiga chegar. Mas não trabalhava na área do direito. E para escolher a disciplina Direito Administrativo, foi uma escolha fácil para você ou você teve dúvidas com relação a outras? Super fácil, super fácil. Eu sempre gostei, desde a época da faculdade, o curso de Direito Administrativo e eu não poderia me furtar de escolher também para a segunda fase o Direito Administrativo, que para mim é uma das melhores áreas do direito. E como você fez para conciliar família, trabalho, estudos, toda essa rotina? O que você fez com a vida social? Você foi mais radical ou conseguia ainda reservar um tempo para tudo isso? No começo dos estudos eu não fui tão radical. Então assim, eu podia conciliar os estudos, né, 2 horas líquidas. Eu sempre tinha isso na mente, que eram 2 horas líquidas bem estudadas. Não adianta você chegar e falar que estudou 3, 4, sendo que de fato não foram líquidas com qualidade. Então 2 horas líquidas sempre eram de bastante estudo. E finais de semana eu escolhia. Quando eu comecei, eu focava num período do final de semana, ou um sábado de manhã, eu estudava e sábado à tarde eu deixava para outras realizações, da mesma forma domingo. Com o aproximar da prova, aí eu comecei a intensificar mais os estudos, dar mais foco, e aí eu comecei a estudar os 2 períodos. Sempre 3 horas diárias líquidas de manhã e 3 horas à tarde, perto da prova 4 horas. No começo eram mais tranquilas e depois, perto da prova, já eram um pouco mais intensos os estudos. Então, na véspera de prova, você intensificou um pouco mais e você sentiu uma certa ansiedade? Teve alguma questão emocional assim ou você conseguiu lidar tranquilamente? A questão emocional foi na primeira tentativa da segunda fase. Aí sim, eu estava muito preocupado com essa aprovação, com esse resultado. Já na segunda, por já ter feito e sentido como era a prova, eu estava um pouco mais tranquilo e aí eu pude, inclusive, intensificar mais perto da prova, porque eu sabia quais eram os pontos que eu precisava dedicar. O professor Igor, ele sempre nos orientava da forma de que converse com a prova. A prova te diz muito do que você precisa responder. E eu sempre digo para todo mundo que está fazendo a prova de segunda fase, tenha calma, converse com a prova, porque a prova está lhe informando o que ela quer que você responda. Não crie outras ideias contrárias ou não brigue com a prova. A prova está ali para te ajudar
e você está preparado e você consegue responder. De modo que ficou tranquilo, então eu não tinha tanta ansiedade, como você perguntou, porque eu já tinha feito e sabia qual era os atalhos que eu precisava trilhar para resolver a prova. E a parte de escrita, você já era acostumado a escrever ou está mais no mundo online e teve que realmente dedicar um tempo para isso? Todos nós hoje estamos, né, muito conectados com o computador, escrevendo, a escrita manual um pouco deixada de lado. Mas para a prova, tanto da primeira tentativa de segunda fase quanto da segunda, eu procurei escrever bastante, porque fazia parte do exercício, né? A caligrafia é muito importante. Inclusive, quando eu fazia os meus simulados, eu pedia para o professor até corrigir ao vivo, né, no canal do YouTube, porque ele poderia me mostrar que de fato eu estava errando no alinhamento, né, ou para a esquerda ou para a direita. Ainda bem que ele nunca me disse que a letra estava precisando melhorar, então a caligrafia estava boa, mas foi muito importante escrever, como assim, nós fizemos 8 simulados de segunda fase, eu fiz todos os simulados, respondi todos os questionários, né, as questões que embasavam o estudo, sempre à mão, nunca computador, sempre à mão, e aí ficou fácil no dia da prova, porque você já estava preparado, até fisicamente e motoramente, né, com os músculos afinados para que a prova e para que você não cansasse no dia. E como foi quando você chegou e abriu a prova aí da segunda fase? O que você sentiu, o que você pensou? Eu disse para mim, quando saí de casa para fazer a prova, hoje eu saio de casa, bacharel em Direito, e eu retorno advogado. Já saí assim, com bastante confiança, porque eu estava preparado com os estudos que eu fiz aqui na plataforma do Estratégia e com os conselhos do professor Igor. Cheguei na hora da prova muito tranquilo, muito calmo, abri a prova. Tudo que era orientado eu fiz. Li toda a prova, depois fiz o meu rascunho apontando os pontos que eu precisava abordar na peça processual. Li as questões, fui buscando qual lei que respondia aquela questão e ia marcando no meu rascunho. Depois de feito isso, eu comecei de fato a responder a prova. Com muita calma, sempre digo, façam com calma, escrevam muito bem, respirem, porque no dia da prova os alunos têm uma ansiedade, uma pressa para fazer. E essa pressa às vezes pode ser um inimigo na hora da prova. De modo que eu peguei a prova, li, fiz, seguindo todas as recomendações, consegui passar. Com muita estratégia fez a prova? Com muita estratégia, eu sempre digo isso. É até engraçado a gente falar estratégia concursos, mas de fato é com estratégia. É ter a prova sua aliada e não a prova que vai te derrubar. O que foi mais difícil para você no seu processo de estudos? O conteúdo, né? As diversas leis que caem, né? Que estão na ementa da prova, esse foi o maior desafio. Perpassar por todo o conteúdo é até desafiante, mas conseguimos. Evidentemente, uma ou outra lei ficou, né, para trás. É só manusear o vade-mecum na hora da prova que você consegue, com as palavras-chave que o enunciado te dá, você consegue ir atrás do conteúdo no vade-mecum e conseguir responder. É só ter calma e, antes da prova, na hora dos estudos, manusear muito bem o vade-mecum, saber manuseá-lo. Não adianta levá-lo e não ter aberto nenhuma vez na hora do estudo. Então, o manuseio do vade-mecum também faz parte de um sucesso na aprovação da Ordem dos Advogados. E isso os professores também ajudam? Sempre, sempre. Nós temos uma aula na plataforma de estratégia que é só o manuseio do vade-mecum. Como manusear, como abrir, trabalhar bastante com o índice remissivo, olhando palavra por palavra, buscando no enunciado uma palavra estratégica que você vai buscar na lei e você encontra a resposta. E às vezes a resposta é a letra fria da lei. O que está pedindo é o que está na lei, é o que está no artigo, no inciso, na linha, e aí você responde tranquilamente. Isso você não sabia, então, antes, nas outras vezes que foi fazer a prova, não estava... Não, de forma alguma. Isso aqui na estratégia que foi o manuseio do vade-mecum, né? O professor Igor tem um vade-mecum, né, que ele é autor, junto com outro professor de Direito Constitucional aqui também de estratégia. É uma ferramenta muito bacana, porque é feito para a prova da ordem. Palavras-chave do enunciado estão lá no índice remissivo. Olhou, buscou e encontrou a resposta. E como foi quando você confirmou que havia dado certo? Você já foi fazer a prova confiante. Confiante. Mas quando viu realmente o seu resultado? Quando você sai da prova, você, em que pese sabe que conseguiu, você ainda fica um pouco temerário.
mas será? Né? Não fica pouco confiante. Saí da prova, aí eu vi o espelho preliminar, olhei, falei, acho que deu, mas sem ter a certeza. O professor fez uma correção para nós, numa sala VIP do Estratégia. Continuei ficando com um pouco de confiança, mas sempre um pé atrás. E esperei o resultado. Em setembro agora, último, saiu bem no início do mês, saiu o resultado. E quando eu abri, eu fiquei assim, pesquiso o meu nome ou pesquiso a minha cidade, onde eu fiz a prova, naquela ansiedade. Foi quando eu pesquisei meu nome e aí apareceu, e aí sucesso, felicidade, né? Confesso que até um pouco de choro, que é uma mistura de alegria com um prazer do dever cumprido, né? Porque a prova da ordem, ela fecha um ciclo. Você inicia lá no primeiro semestre da graduação e ele se encerra com a aprovação na segunda fase. Então é um ciclo. Muitas pessoas deixam esse ciclo em aberto e concluem ele mais para frente, outros logo lá no final do ano, no final do último ano, né, da faculdade já conseguem a aprovação, mas é a sensação de um ciclo que se encerra e evidentemente um outro que se abre agora, né, como advogado e podendo exercer a profissão que tanto lutou para conquistar. E merece uma comemoração digna, né? Está sendo aqui no Estratégia? Exatamente, exatamente. Agora, nós tivemos essas festividades aqui no Estratégia, né? Com todos os aprovados, até poderia ser, mas com alguns aprovados, né, de cada disciplina, aqui comemorando a aprovação, que foi um evento fantástico. Eu agradeço imensamente o convite do Estratégia, de poder contar um pouco da minha história, da minha trajetória, e agradecer também a estrutura que nos ofereceram, foi fantástica, e agora é festa. Luciano, a gente agradece muito sua participação aqui conosco, contando um pouco aí da sua trajetória de estudos e de sucesso, né? Alcançou o seu objetivo, então ajuda muita gente que está ali do outro lado, buscando uma dica, uma inspiração, com certeza é bem válido esse tipo de depoimento. A gente agradece muito e deseja todo sucesso para você. Muito obrigado, e eu desejo também àqueles que farão a prova, o exame do 33º e que estão aqui no Estratégia, fiquem tranquilos que a aprovação será conquistada, porque a Estratégia sabe muito bem como ajudar o aluno, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. É a dica Sucesso. mesmo. A gente tem que deixar uma dica para quem está nos assistindo. Eu queria que você falasse, então, diretamente com quem está nos acompanhando aqui. Eu desejo a todos aqueles candidatos que farão o exame do 33º, exame da ordem, e que são alunos do Estratégia, que vocês estão no caminho certo, escolheram muito bem o curso do qual vocês fazem parte, de modo que eu tenho certeza que vocês, com foco, com determinação e com bastante calma, vocês conseguirão ser aprovados na primeira fase e quem irá para a segunda fase, tanto na repescagem quanto na primeira tentativa, conseguirão o sucesso e a aprovação merecida. Tá certo, Luciano, muitíssimo obrigada. Sucesso para você. Para todos nós. A gente vai ficando por aqui, até a próxima entrevista. Tchau, tchau.